Aqui é o Marechal Rondon. Aqui começou Ariquemes antigamente, na época do Marechal Rondon, onde ele embarcava e desembarcava aqui no Rio de Jamari. E em 1975 foi aqui neste bairro que eu cheguei, morei ali em cima. Daqui a pouco passei ali para o lado que era o antigo aeroporto, que é hoje o bairro da Caerd, morando em uma casa de taipa, coberta de palha e dividido com uma outra família. Isso em 1975, que nós estamos aqui na cidade de Ariquemes. Imagine que já faz mais de 40 anos. Quando cheguei aqui em junho de 75, eu fiz um concurso público para subdelegado de polícia aqui para o município de Ariquemes, que naquela época não tinha delegado. O concurso federal, passei nesse concurso, voltei a Salvador e logo depois eu retornei aqui à cidade de a vila de Ariquemes. Era chamada aqui a Vila Marechal Rondon. Eu voltando aqui, assumi a função de subdelegado de polícia, depois passei a ser o primeiro chefe de trânsito, fui eu o primeiro chefe da Ciretran na época aqui de território, e a partir daí botei aqui as primeiras placas de táxi, os primeiros emplacamentos de carro, e isso só tinha a Vila da Marechal Rondon, a antiga cidade de Ariquemes, quer dizer, ou melhor, a antiga vila de Ariquemes, veio depois a nova Ariquemes, que foi onde começou a fazer as primeiras casas lá na cidade de Ariquemes. Isso, a primeira casa, por exemplo, foi construída ali em frente à loja Nova Lá. O resto ali era um espaço vazio, roçado, sapecado, onde as pessoas começaram a chegar ali. Logo depois mudei aqui do Marechal Rondon lá para a Vila de Ariquemes e comecei ali dando aula na escola Ricardo Cantanhede e comecei trabalhando em um burareiro que tinha aqui, plantando cacau. Evidentemente que o cacau não deu certo e eu deixei a vida de plantador de cacau, passei a trabalhar nesse setor político e garimpo. Naquela época, quem mexia com garimpo aqui era considerado criminoso. Tinha uma portaria aqui que só podia as empresas de interesse internacional, que era Paranapanema e outras, que só elas tinham o direito de garimpar aqui. Uma portaria 195, e que futuramente eu fui trabalhando no garimpo, fui formando uma liderança no meio garimpeiro, defendendo os garimpeiros para trabalhar, porque quando se encontrava um garimpeiro trabalhando, era preso antigamente pela Polícia Federal e a Polícia do Estado, só porque estivesse garimpando casterita. E eu levantei essa bandeira do garimpeiro manual. Isso nós fizemos muito movimento e hoje, evidentemente, é um garimpo que a maioria do povo de Ariquemes ganhou dinheiro. Eu abri aquele garimpo Bom Futuro, ali no peito, no grito, junto com os garimpeiros, e daquele garimpo dali rendeu muito dinheiro para Ariquemes, melhorou a cidade de Ariquemes e Ariquemes começou a desenvolver. Dando aula, comecei a fazer política, me elegi deputado estadual no primeiro mandato aqui em 82, logo depois eu me elegi prefeito de Ariquemes, depois me elegi deputado estadual aí pela segunda vez, e depois fui ser candidato ao governo, perdi a eleição, fui ser candidato a senador, ganhei a eleição, trabalhei como senador, voltei a ser prefeito de Ariquemes e depois voltei a ser deputado federal. Nesse período todo, tive a oportunidade de defender a agricultura, fazer uma saúde decente, onde
criamos aí o Hospital da Criança, foi coisa minha, não se falava em hospital de criança praticamente no Brasil, não tinha Hospital da Criança. Eu instalei o Hospital da Criança aqui, onde muita gente que tem 30, 25, 20 anos e tantos anos tiveram a oportunidade de nascer nesse hospital. Todo mundo que é mais antigo aqui sabe do trabalho da saúde, como eu fiz um bom trabalho. Aliás, a saúde naquela época era só estadual. Eu municipalizei a saúde e dei conta de um bom serviço de saúde em todas as administrações que eu fiz. Vou construir muitos postos de saúde, tinha atendimento, tinha medicamento, tinha médico para atuar em todas as, vamos dizer assim, em todos os setores. Você tinha médico ortopédico aí, que vinha gente vamos dizer assim, de Guajará-Mirim, de Paraná, de Jaru, vinha de Porto Velho, fazer cirurgias aqui. Fazia cirurgias de próstata, cirurgia... não tinha aquele negócio de mandar mulher para Porto Velho para ter criança em Porto Velho. O hospital funcionava decentemente naquela época. Na área da agricultura, tive a oportunidade de criar aquela feira, a feira municipal, onde nós tínhamos ali o transporte gratuito para o povo da área rural, onde deu-se um movimento muito grande, deu um alento alto na área da agricultura, e a agricultura funcionou, a feira funcionou, organizada. Depois foi a hora de criar aquele projeto chácara, onde eu distribuí uma centena de chácaras ali para a população, botei luz, botei água água em alguns setores, botei estradas em todos os locais das chácaras e caminhões, botei trator, botei escola, botei tudo que foi necessário, posto de saúde, e hoje está o projeto lá, tranquilo, funcionando. E logo depois também nós tivemos o maior problema que tinha aqui em Ariquemes, que era a questão da moradia. Embora morávamos em uma selva, mas não se conseguia terra para poder fazer uma casa para morar. Tinha na época aqui uma imobiliária 2001, e essa imobiliária começou a se expandir na cidade, vendendo terreno pela hora da morte, e o carente naquela época não tinha direito de fazer a sua casa. Eu peguei terreno, dei terreno para mais de 3.000 pessoas aí para construir suas casas, criei bairro aí, bairro do 9 de cima, 9 de baixo, setor 10, setor 8, mutirão, setor 11, abri o povo começar a tomar conta do setor 6, na época que tinha uma máfia aqui que pegou aquele setor, área pública, estava vendendo, eu mandei o povo entrar e criou-se o setor 6 ali, e evidentemente o município desenvolveu. Naquela época ninguém poderia ter uma lojinha, ter uma barbearia, ter qualquer comércio que não fosse dentro do centro da cidade. Eu mandei abrir comércio em todas as ruas que quisesse alguém ter seu comércio, ter seu boteco. Não andava com a fiscalização em cima, multando o dono de uma oficinazinha, o dono de uma barbearia, o dono de um boteco. Não tinha aquele abuso que tem hoje. Quem precisasse vender seu picolé, vender sua laranja, não tinha a problemática que tem hoje, e a cidade viveu tranquilo. Aqui o município de Ariquemes teve uma época que foi o lugar que mais vendeu carro da Fiat no Brasil. Na época tinha um Bamerindos ali, foi o banco no Brasil que mais circulou dinheiro na minha época. O agricultor era assistido, o agricultor tinha a sua vez. As escolas nem se fala. Quando eu cheguei aqui, a escola era estadual, só tinha estadual. Nós municipalizamos a educação e começamos a fazer escola em toda a área rural, a ter professores, a professores serem respeitados. E 2 mandatos que tive aqui, nunca tive uma greve com funcionários da educação. Todo mundo ganhava um salário decente. O dinheiro que sobrava da educação eu dividia com as pessoas que
fazia educação com os professores. Fim de ano, os professores tinham dinheiro para comprar sua motocicleta, seu carrinho, para viajar para sua terra. Sobrava dinheiro na educação. Hoje não sobra dinheiro na educação, não tem, vamos dizer assim, merenda escolar para as crianças. Hoje, por exemplo, você vai no hospital, não tem medicamento, não tem aparelho para fazer exame, não tem nada. E a população não sabe que a experiência, quem já fez, faz, competência é competência. Não adianta estar falando, vamos para o novo, vamos esquecer o velho, vamos não sei o que. Claro, do jeito que tem gente safado como velho, tem como novo, então não é desse jeito. A população precisa de sentar, ter a capacidade de analisar quem fez, quem trabalhou, quem produziu, quem foi decente nas suas administrações. Naquela época eu administrava com 250 mil reais por semana, que equivale a 1 milhão e pouco por mês. Dinheiro hoje que arrecada praticamente quase o dobro só no lixo de Ariquemes. Naquela época eu fazia toda essa administração, asfaltei cidade, criei ruas, criei bairro, movimentei a cidade. Eu tive o prazer de criar aqui a primeira escola infantil, chamava Pingo de Gente naquela época, ficava ali mais ou menos ali perto do Corbélia, por ali. Criamos uma escola, eu e minha ex-mulher, para dar aula a criança aqui que não tinha o pré-escolar. Então eu sou um pedaço de Ariquemes. Quem conhece meu trabalho sabe que é diferente da minha cara, é diferente do que dizem de mim, é diferente de tudo que vocês possam imaginar. Eu tenho um coração e coragem para trabalhar, para poder não fazer as coisas erradas e para poder discutir com a população. Quero criar uma página nesse Facebook para a gente ter oportunidade de estar debatendo todas as possibilidades, a capacidade que um político deve ter para que a população, no dia de escolher o seu voto, saber para que lado ele vai dar o voto. Há poucos dias eu disse, olha, Ariquemes tem tanto candidato a deputado estadual que corre o risco de não eleger nenhum deputado estadual. Então nós temos que ter o cuidado de analisar quem fez, quem é capaz, quem pode resolver o problema para poder escolher o futuro deputado estadual daqui da região da Grande Ariquemes. Grande Ariquemes que eu me refiro é a cidade vizinha, Campo Novo, Alto Paraíso, é Buritis, é Cujubim, é Cacaulândia, é Machadinho. Essas são as cidades de Itapuã, essas são as cidades que mais precisa de um deputado atuante, um deputado peitudo, um deputado para enfrentar o futuro governador. Porque pelos que eu estou vendo aí de candidato a governador, evidentemente que eu não estou vendo ninguém capaz de tocar esse estado. Esse estado vai passar mais 4 anos sem crescer, sem desenvolver. Se não tiver deputado atuante, deputado que tenha cumprir a sua função de legislador, exigir o cumprimento da Constituição, a obrigação de quem quiser e for ganhar esse governo aí, evidentemente que Rondônia só vai descendo cada vez mais. E depois de Teixeirão e Jerônimo Santana, o estado de Rondônia vai descendo buraco abaixo. Se a gente não unir para segurar o estado, daqui a 4 anos só está uma favela.